Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 7 ações que estão baratas, pagam dividendos e estão no setor perene, aquele setor previsível da nossa economia. Quando a gente lembra de setor perene, remetemos automaticamente à metodologia BEST, seguida por nada mais, nada menos que o maior investidor pessoa física da nossa Bolsa de Valores, o senhor Luiz Bassi. E o que se baseia o setor perene e a metodologia BEST? Em bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Então, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês ações que estão dentro dessa metodologia. Além disso, nós iremos ver como cada uma dessas ações se comportam no ranking da Magic Fórmula de Joel Grimet, onde consiste em separar empresas boas e baratas, combinando critérios de alta lucratividade e desconto no preço da ação. E, além disso, iremos olhar o ranking do valor intrínseco de acordo com Benjamin Graham, onde calcula o preço justo da ação baseado no lucro por ação e no valor patrimonial da ação. Iremos olhar também o nosso gráfico de Scontex para entender se existe uma melhor relação risco-retorno no momento atual de cada uma dessas 7 ações. E não menos importante, vamos analisar os dividendos dessas empresas, baseado nos 6% de Décio Bazin, metodologia transcrita no livro Faça Fortuna com Ações, e observar se existe alguma margem de segurança baseado nesse critério. Então, já para ativar o teu modo investidor, responde aí nos comentários o nosso Beca Quest. Coloca aí que eu quero ver. Qual indicador mede quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa? Olha a palavrinha aqui, patrimônio, tá bom? E aí você responde tranquilamente. Letra A seria o P sobre VP, letra B, Dividend Yield, ou letra C, PL, que é o preço sobre o lucro. E aí, qual é a resposta? Coloca aí nos comentários e já vai aproveitando, deixa o like nesse vídeo para ajudar o meu trabalho, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e vamos embora pro vídeo. Eu separei aqui para vocês as empresas que a gente vai falar de acordo com o segmento de cada uma, então perceba que eu vou trazer uma ação de saneamento, 2 de energia elétrica e também 4 ações do segmento bancário. Percebam também que em todas elas eu já coloquei aqui a porcentagem de desconto de acordo com o indicador que a gente vai observar, P sobre VP. Tudo bem, pessoal? Então vamos embora. A primeira ação que eu trouxe aqui para vocês é a Sapri 11, a Companhia de Saneamento do Paraná, a nossa Sanepar. Observem que atualmente a Sapri 11 está custando R$ 27,81, mas calma aqui. Se você não tem esse valor, nós temos também o outro ticker da mesma empresa. Temos a Sapri 3 custando R$ 5,20, que são as nossas ações ordinárias. A SAP 4 custando R$ 5,66, que são as nossas ações preferenciais, e a SAP 11, que eu acabei de falar para vocês, são as Unities, ou seja, um pacote de ações que são compostas por uma ordinária e 4 ações preferenciais. E além disso, a SAP 11 é aquela ação que tem mais liquidez. Tudo bem, pessoal? E aí fique muito à vontade para você comprar a ação que você preferir. Só lembrando também que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Tudo bem? Então, por se tratar da mesma empresa, vamos falar aqui da Sapri 11. Está com a variação positiva nos últimos 12 meses de 36,86%, está com seu preço sobre o lucro abaixo de 6 vezes, ou seja, em menos de 6 anos, você tem que investir na empresa novamente em seu bolso, está com um PVP de 83, e aí a gente já olhou na tabelinha de desconto que esse preço sobre o valor patrimonial, quando a gente olha apenas esse indicador, está indicando 17% de desconto em relação à ação. Outro indicador é o Dividend Yield, que nos últimos 12 meses está de 4,91%. Esse indicador mede o rendimento dos proventos que a Sanepar distribui aos acionistas. Então perceba aqui comigo o seguinte, observando mais múltiplos de valuation da Sapri 11, percebam que, de acordo com o preço
preço justo e o valor intrínseco da Sanepar, segundo Graham, esse valor intrínseco seria R$ 62,43, trazendo então uma margem de segurança de 124,49%. E no ranking da Magic Fórmula de Joel Greenwich, das mais de 200 empresas analisadas na plataforma, a Sanepar Final 11 está na posição 29. Percebam também aqui, que vocês gostam muito de ver, é o nosso gráfico Discontex, onde combina pra gente dois critérios, técnicos e fundamentalistas. E esses dois critérios apontam no gráfico se há algum ponto interessante de entrada em relação ao preço da ação, a fim de que a gente não pague caro quando for comprar uma determinada empresa. Então, observa aqui, quando ativamos o modo entrada da Sanepar, percebam que a última vez que apontou pra gente foi quando a SAPRE 11 estava custando R$ 24,78. Então, nesse momento atual, nessa ponta do gráfico, a essa cotação atual não aponta um ponto interessante em relação à cotação da companhia. Isso não quer dizer que a Sanepar deixa de ser uma empresa atrativa, muito pelo contrário. Observamos aqui que a margem de segurança, de acordo com Graham, e também é uma ação que está na Magic Fórmula entre as 30 primeiras melhores ações. Então vamos lá observar mais indicadores. Quando a gente observa o payout da Sanepar, percebam que está em 28,94% e esse payout mede quanto do lucro foi pago aos acionistas em forma de proventos. Esse indicador nós observamos no estatuto de cada empresa. O payout mínimo que eu observo antes de analisar uma ação é que seja no mínimo 25%, que está disposto na regulação brasileira. Outro ponto da Sanepar é a margem líquida. Observe aqui que está em 23,91% e a margem líquida mede a eficiência da companhia. Quanto da receita é convertida em lucro? Eu gosto dessa margem líquida acima de 10%. Inclusive, e observe aqui como é importante analisar o histórico da companhia e não apenas os indicadores atuais, é que se a gente for tratar de Sanepar sobre eficiência, perceba que eu falei para vocês que eu gosto acima de 10% e a margem líquida da Sanepar histórica é 19,21, ou seja, em relação à eficiência é uma companhia excelente. E além disso, se a gente for olhar a margem líquida mais baixa da companhia, olhando todo o histórico, foi em 2021, onde apontou 11,51%. Então perceba que mesmo sendo a mais baixa no seu histórico, é acima dos 10% que eu falei para vocês. Outro ponto interessante é sobre o ROI da companhia, que mede a rentabilidade, é o retorno sobre patrimônio líquido, ou seja, esse indicador é importante analisarmos porque mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e também dos seus investidores. E eu gosto de ROI acima de 15%. A Sanepar, nesse critério, também cumpre muito bem esse indicador. Em relação ao seu endividamento, é uma empresa que, olhando dívida líquida sobre EBITDA, está abaixo de 2 vezes. Eu considero esse valor para esse segmento ok, tudo bem. E aí, setores de energia elétrica é outra história que a gente vai conversar mais à frente. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Chegando na questão de dividendos, que é o calo da Sanepar e que muitos investidores não possuem Sanepar em carteira, exatamente por essa política de dividendos, que se a gente for observar todo o período base, vamos olhar aqui, o período de 5 anos não alcança os 6% de Décio Bazin, trazendo então uma margem de segurança negativa. Dessa forma, o preço teto de 6% seria R$ 18,11 e o yield médio anual na janela de tempo de 5 anos seria 3,91%. Por isso, não satisfaz o critério de Décio Bazin. Porém, o que os investidores de Sanepar esperam é que, quando a Sanepar receber essa bolada de 3,9 bilhões de precatórios da União, ela passe a distribuir aos acionistas
acionistas mais dividendos e, quem sabe, modifique a sua política para que ela seja mais atrativa aos olhos de outros acionistas que ainda não investem na empresa e preferem Copasa a ela. Mas isso nós iremos observar ao decorrer do tempo. Porém, a Sanepar, na minha opinião, continua sendo uma excelente empresa com bom histórico de indicadores e vem trazendo resultados consistentes. Inclusive, se a gente for olhar suas receitas e lucros nos últimos 10 anos, percebam que temos o gráfico crescente de receita líquida e também aqui um gráfico crescente em relação ao seu lucro líquido. Vamos lá avançar. E a nossa próxima ação da lista do segmento de energia elétrica é a TRPL4, a nossa transmissão paulista, que está com um desconto de 14% na cotação atual da ação. Vamos lá observar. TRPL4, ação filé mignon da nossa bolsa de valores, que é o segmento de energia elétrica, na minha opinião, não pode faltar em uma carteira que pensa em viver de dividendos. Então percebam aqui comigo que nesse exato momento está custando R$ 24,34, com uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,22%, está com seu PL de 6 vezes, o seu PVP de 86 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses de 9,06%. Olhando mais indicadores de valuation da TRPL4, observem, preço justo de acordo com Graham seria R$ 50,73, tendo um upside de 108,42% e no ranking da Magic Fórmula de Greenwich, quando a gente observa nosso gráfico Descontex e todo o histórico da cotação da companhia, percebam, ao acionar o método entrada, a última vez que apontou para a gente foi quando a ação estava custando R$ 24,55 em julho deste ano. Que a gente espere que nos próximos dias o gráfico aponte aqui para a gente um bom ponto interessante de entrada, já que praticamente está nessa mesma linha. Então, na minha opinião pessoal, a transmissão paulista está em um preço muito atrativo de entrada. Mas claro que nós precisamos também observar outros critérios, e é isso que a gente vai ver agora, outros fatores fundamentalistas. Vamos lá. A TRPL4, que está com payout de 54,37%, está com a margem líquida de 39,21%, está com o ROI de 14,36%, está com sua dívida controlada, tem liquidez corrente de 3,30, ou seja, consegue quitar as suas dívidas de curto prazo, porque é uma companhia que tem caixa na sua operação. Outro ponto importante também se trata dos dividendos e preço teto em relação aos 6% de Bazin. Percebam que no período de 5 anos nós temos agora uma margem de segurança positiva de 19,15%, o preço teto, de acordo com o Bazin, seria R$ 29,00, tendo então nessa janela de tempo um yield médio anual de 7,15%, batendo tranquilamente os 6% no critério de Bazin. Outro ponto também interessante, apesar de a companhia ter um lucro volátil, não apresentou prejuízo em relação a esse indicador e também, olhando a receita líquida, vem crescendo ano após ano. Sobre esses dois critérios, no seu último resultado, a transmissão paulista sobe no lucro 62,9% e atinge mais de 425 milhões nesse segundo tri de 2024. A companhia já se pronunciou que elevou investimentos em novos projetos, ações de reforços e melhorias na ISA-CETEP. E eu quero perguntar a você tem transmissão paulista? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Tudo bem, pessoal? Outro ponto importante que você precisa entender sobre transmissão paulista é o seguinte: ela não possui tag along, que é uma proteção aos acionistas minoritários. E eu já quero perguntar para vocês, essa questão de tag along é bem complexa. Por exemplo, eu não me importo com determinadas ações que tenho em carteira se tem ou não a presença de tag along. Mas claro que essa decisão de investir em empresas com essa ausência de indicador se dá quando eu analiso todos os outros contextos e compreendo sobre modelo de negócio, resultados e indicadores da companhia. E eu já quero perguntar a você se importa com tag along? Na sua carteira, tem alguma ação que não tem tag along ou todas têm no mínimo 80% desse indicador? Coloca aí nos comentários que eu quero saber.
Tudo bem? Vamos lá avançar. A nossa terceira ação da lista e a segunda de energia elétrica é a Neo Energia, de código NEOE3. Está com 30% de desconto. Então vamos lá observar. De código NEOE3 está custando nesse exato momento R$ 18,26. Tem uma variação negativa de 3,51%. Está com seu PL abaixo de 5 vezes, o seu PVP 0,70 e o seu dividend yield 5,20%. O preço justo da Neo Energia seria R$ 46,37, trazendo um upside de 153,94%. E no ranking da Magic Fórmula de Joy Agreement, essa ação está na posição 52. Ao ativar o método entrada no nosso gráfico de Scontex, percebam que a última vez que apontou foi quando a Neo estava custando R$ 17,70 e nesse momento a R$ 18,26 não está apontando nessa performance de preço e nesse método um interessante ponto de entrada. Tudo bem? Vamos lá. A Neo Energia, que está com um payout de 31,49%, está com a margem líquida de 10%, está com ROI de 14,11% e mesmo que não esteja com ROI acima de 15%, está acima da sua média histórica. Apesar que em 2022 tivemos aqui um ROI bem mais interessante se a gente comparar a 2023 e 2024. Então, o que a gente espera e precisamos prestar atenção nessa ação é que nos próximos resultados essa linha de ROI aumente mais, chegando no mínimo a 15%. E isso nós precisamos estar observando. Particularmente eu não invisto em Neo Energia, mas eu quero perguntar para você, você investe nessa empresa? Coloca aí nos comentários. Tudo bem? Se a gente for olhar na questão de endividamento, é uma empresa que sim, está um pouco alavancada. Como eu falei para vocês, empresas de energia elétrica, eu gosto de dívida líquida sobre EBITDA até 3 vezes. Como aqui nós temos acima de 3 vezes, precisamos analisar se a empresa está direcionando mais contratos de concessões e aumentando seus investimentos. Porque, pessoal, não é porque uma empresa está com dívida que é uma empresa necessariamente ruim. Muito pelo contrário, eu acredito que se a empresa tem um bom projeto e ela quer crescer, ela precisa sim, às vezes, se endividar, aumentar sua alavancagem, para que no futuro ela possa, com esses projetos, ter um maior crescimento, remunerar melhor os acionistas e também apresentar mais lucros. Então, já tenham isso em mente, que empresa endividada não significa que é ruim, tudo bem? Vamos lá. Olhando a questão dos dividendos da Neo Energia, preço teto e margem de segurança de Décio Bazin, na janela de 5 anos, nós não temos uma margem de segurança positiva, então, no critério de 6% de Bazin, a Neo Energia não cairia bem, apresentando preço teto de R$ 10,48, tendo um yield médio anual de 3,44%. Olhando o gráfico dos 10 últimos anos de receitas e lucros da companhia, percebam que nós temos um gráfico crescente, um ponto bem positivo, e se a gente for olhar a lucratividade de 2023 aos últimos 12 meses, praticamente não tivemos muita diferença nesse indicador. Falando em lucratividade, observem que no último resultado, segundo TRI de 2024, a NEOE3 lucra 815 milhões, tendo uma alta de 12%, onde o EBITDA ajustado atingiu 2,97 bilhões nesse segundo TRI de 2024. A nossa próxima empresa, agora uma ação de banco, é o banco ABCB4, tendo um desconto de 10%. O banco ABCB4, que está custando nesse exato momento R$ 22,58, tem uma variação positiva de 21,61%, está com seu PL abaixo de 7 vezes,
vezes, o PVP 0,90 e o seu yield 6,76%. Olhando mais critérios de valuation, percebam que o preço justo, de acordo com Graham, seria R$ 42,97, tendo um upside de 90,30%, e no ranking da mágica e forma de Grimit, o Banco ABCB4 aparece na posição 165. Quando a gente ativa o método entrada no nosso gráfico de Scontex, percebam que a última vez que apontou foi quando a ação estava custando R$ 20,24. Percebam que o Banco ABC está com um payout de 65,33%, está com a margem líquida de 14,23%, está com um ROI de 14,41%. Observe que tivemos um aumento de ROI de 2023 até agora e também apresenta um ROI acima da sua média histórica. Um ponto bem positivo de evolução em relação a esse indicador. Olhando o critério de dividendos, percebam que o preço teto e margem de segurança, olhando os 5 anos, nós temos um yield médio anual de 4,26%, o que não entra no critério de Décio Bazin, tendo um preço teto de R$ 16,00 e uma margem de segurança negativa de 28,96%. Olhando as receitas e lucros dos últimos 10 anos do Banco ABC, percebam que nós temos uma receita mais considerável e crescente a partir de 2020, assim como o seu lucro líquido. Antes disso, era um banco que andava de lado em relação a esses dois indicadores. Então vamos lá, pessoal. Se você está gostando do vídeo e ainda não deixou o like, chegou até esse momento, não esquece de deixar o like nesse vídeo para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Não te custa nada. Clica aí no like e bora-se embora. A nossa próxima ação de banco, percebam, é o banco BBDC4, o nosso Bradescão, que está com um desconto de 19%. Nesse exato momento, custando R$ 12,59, está com uma variação negativa de 18,23%, está com seu PL de 10,28 e o seu PVP 0,81 e o seu yield em 12 meses 10,42%. Olhando mais múltiplos de valuation do BBDC4, nós temos um preço justo, de acordo com o Graham, de R$ 20,86, trazendo upside de 65,69%. No ranking da mágica e fórmula de Grimit, essa ação está na posição 164. Quando a gente ativa o método entrada, perceba que a última vez que apontou foi quando o Bradesco estava custando R$ 12,23. Olhando mais indicadores, o Banco Bradesco está com payout de 71,47%, está com a margem líquida pequena, que precisa melhorar. Então, ponto de atenção aqui nessa questão de eficiência, 5,90%. Outra questão aqui, o ROI, tá, pessoal? Presta atenção aqui, ó, rentabilidade. Também é um banco que precisa melhorar, 7,85%. Quando a gente traz a questão de dividendos e preço teto, de acordo com o Bazin, na janela dos 5 anos, observem que nós temos um yield médio anual de 8,52%, então satisfaz tranquilamente os 6% de Bazin. É uma ação boa pagadora de dividendos, tendo um preço teto de R$ 17,87 e uma margem de segurança de 41,94%. Olhando receitas e lucros, percebam que nós temos o maior aumento de receita de 2021 até o momento, porém, no lucro líquido, nós tivemos uma queda nesses últimos 12 meses e que 2023 também caiu, se a gente considerar aqui, principalmente, o ano de 2022. Então, eu já quero perguntar a você acredita nessa ação, que ela vai se recuperar, suas margens, sua eficiência? Você investe nesse banco? Coloca aí nos comentários. Bora lá. Nosso próximo banco com 14% de desconto, uma ação perene, a queridinha de muitos investidores, é o Banco do Brasil, de código BBAS3, 14% de desconto. Nesse exato momento, custando R$ 26,37, está com uma variação positiva de 17,59%, um PL abaixo de 5 vezes, PVP
PVP 0,86% e um dividend yield nos últimos 12 meses 9,16%. Banco do Brasil, que está com payout de 42,58%, margem líquida 12,30%, um ROI de 18,73%, tem liquidez corrente, então é um banco que tem excelentes indicadores. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Banco do Brasil e qual seria a minha estratégia para se aposentar com esse banco. Está um vídeo excelente. Vou deixar aqui o link na descrição para você assistir após esse vídeo. Vamos lá. Olhando o preço teto, segundo o método do Bazin, teríamos R$ 27,01, trazendo então um potencial de rentabilidade de 2,43%. Olhando suas receitas e lucros, é um banco que desde 2021 apresentou claramente para a gente um maior aumento de receita líquida e também aumento no seu lucro líquido. E eu já quero perguntar a você, você investe em BBAS3? Você investe em Banco do Brasil? Coloca aí nos comentários quantas ações você tem. Tá bom? Bora lá. A última ação da nossa lista que está com desconto de 51% é o Banco BMG B4. Banco BMG, que está custando R$ 3,51, tem uma variação positiva de 40,96%, está com seu PL abaixo de 7 vezes, o PVP de 0,49 e o seu yield em 12 meses de 14,92%. Olhando mais indicadores fundamentalistas, o Banco BMG está com payout de 78,56%, uma margem líquida 4,37%, precisa melhorar, e o seu ROI aqui 7,76%. Eu tenho um vídeo só sobre o Banco BMG, eu também vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você assistir e entender sobre esse banco que custa menos de R$4. Tudo bem? Não deixa de assistir. Vamos lá. De acordo com o preço justo de Graham, o BMG B4 custaria R$ 9,53, tendo uma margem de segurança de 171,51%, e no ranking da Magic Fórmula de Greenwich, essa ação está na posição 143 e ativando o método entrada. A última vez que apontou pra gente no método Descontex foi quando o Banco BMG estava custando R$ 2,99. Muita gente comprou quando estava nesse valor. Se você foi uma dessas pessoas, coloca aí nos comentários que eu quero saber, tudo bem? E falando em dividendos, percebam aqui, mesmo custando R$ 3,50, paga bons dividendos, mas qual seria a margem de segurança? Vamos lá olhar. Observem que em toda a janela de tempo, o Banco BMG cumpre com tranquilidade o critério dos 6% de Décio Bazin. E se a gente for olhar uma janela de 5 anos, temos um preço teto de R$ 4,68, trazendo uma margem de segurança acima de 33%. Olhando o gráfico receitas e lucros, observem que temos um gráfico de receita líquida crescente. É muito bom quando a ação traz esse crescimento, porque mostra a evolução da companhia para os investidores. É muito importante olhar isso. E também aqui, em relação ao lucro da ação de 2022 até os últimos 12 meses, temos também claramente aumento no seu lucro líquido. Então essas foram as 7 ações perenes que se encontram baratas. E eu já quero perguntar a você, você possui alguma delas em carteira? Coloca aí nos comentários. Outro ponto é que, se você ficou comigo até aqui, para eu saber que você ficou, como já é costume do nosso canal, declara nos comentários: a riqueza me segue. Declara isso aí, tá bom? A riqueza me segue. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Não esquece, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal. Até a próxima e fui!